Queridos, nós vamos trabalhar nessa noite um tema bastante objetivo. Futilidade. Futilidade é disfunção e ingratidão. É lamentável a gente ter que trazer isso a partir da palavra de Deus, que começa a mostrar que mesmo num paraíso, mesmo no jardim do Éden, Deus deu ao homem a condição de fecundo, ou seja, de alguém que produz. Ele disse para o casal: sede fecundos. Isso aqui é para vocês. Cuidem disso tudo. E existem algumas pessoas que são alcançadas por um demônio chamado ócio, que tem dificuldade para entender uma nova terra com serviço. É lamentável isso. Muita gente acha, trabalhar lá nunca mais, né? Quando na realidade não é bem isso. Sede fecundos. Então, a palavra de Deus nos mostra que sempre Deus, Ele é fecundo. Tudo que Ele faz tem um propósito. E Ele quer que as pessoas, que os seres feitos à sua imagem e semelhança, sejam também pessoas com propósito. Uma igreja composta por pessoas com propósito vai ser, inevitavelmente, uma igreja com propósito. É lamentável, né? Às vezes a gente vê que as pessoas acham que 4 paredes é para reunir pessoas, colocar pessoas lá dentro, assim, de qualquer maneira, uma coxa de retalho. E, na realidade, a igreja não é coxa de retalhos. Até tem uma poesia bonita, por sinal, falando que nós somos retalhos numa coxa. Mas, na realidade, nós vemos que existe tudo com um propósito. Tudo está dentro de algo que nós chamamos de espinha dorsal. Nós precisamos nos achar no projeto de Deus. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Isso chama-se descobrir o para quê da sua existência. O para quê. É interessante que você vai ver na Bíblia, nesses 2 versos iniciais do Salmo 67, que bênção não é para ficar só aí sorrindo, celebrando, mas bênção é algo que dá a todos nós uma responsabilidade muito maior. Olha, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? É só para ficar dizendo assim: eu sou abençoado, eu sou abençoado. Não, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, o salmista pede, nos abençoa, que isso vai fazer com que as nações conheçam que nós somos abençoados. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Que bom! Eu sou ungido, você não é. Não existe isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos
e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Então, tudo no reino de Deus, no domínio de Deus, tem um para quê. Não é troca, não, mas é uma questão de utilidade. Então, a futilidade é uma disfunção. No Antigo Testamento, a pessoa fútil era chamada de... É triste isso, né? Era uma pessoa assim, vista pela sociedade, principalmente na sociedade judaica, como alguém assim perigoso. Perigoso. Quem não fazia nada era visto como alguém que poderia, de uma hora para outra, trazer algum transtorno para a sociedade. Então, olha só, e ele era chamado de homem de Belial. No Antigo Testamento, o homem de Belial é a pessoa que não serve para nada. A pessoa fútil. O homem de Belial, diz lá o sábio Salomão, Provérbios 6, do verso 12 em diante. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda em perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Essa questão de função é tão forte na Bíblia, de utilidade é tão forte na Bíblia, que Moisés, ele narra um momento e que ele diz claramente, Deus queria me matar. Deus queria matar Moisés. Ele narra assim, como se Moisés fosse um personagem. Ou seja, eu te tirei daquela situação, eu te livrei lá da morte, você foi colocado num cesto de junco, correu água abaixo, foi apanhado, foi para dentro do palácio, recebeu toda a instrução, a mais alta instrução da época para se tornar um estadista, um homem realmente na condição de rei, até porque pouca gente sabe, mas está registrado na Bíblia, Moisés foi rei em Jesurum, é só você ler em Deuteronômio, Moisés foi rei em Jesurum, ele foi rei em Israel, não foi um rei de direito, mas foi de fato ao ponto da narrativa bíblica registrar isso. Moisés foi rei em Jerusalém. Então, Deus dá todo aquele preparo para ele, de uma maneira atípica, e ele não ia atender. Então, você não serve para viver, para quê? Antigamente se falava muito mais, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Queridos, não quero assim ser muito duro, mas é o que Deus me manda dizer nessa noite, eu não sei porquê, mas parece-nos que esse tempo, eu falei no início da pandemia, o técnico, ele estabelece táticas no campo
de jogo, né, nos confrontos, e estabelece tudo, fica tudo combinado. Aí, quando coloca os atletas no campo, os atletas começam a fazer tudo diferente do que ele está pedindo. Aí ele pede um tempo. Leva todo mundo para o vestiário. Espera aí, o que aconteceu com vocês? Eu pedi uma coisa, vocês estão fazendo outra. Eu orientei uma coisa, vocês estão fazendo outra. Foi exatamente isso que aconteceu na pandemia. Deus tirou sua igreja para colocar dentro de cada família, dentro da sua casa, para rever valores básicos. Nós falamos que a parábola mais adequada para isso é da mulher que encontra a sua dracma dentro de casa. A dracma estava perdida dentro da sua casa. Porque nós teremos que sair, queridos e queridas, está se aproximando o dia. Aqui nós já temos autorização em São Paulo, em muitos lugares já está tendo autorização, mas nós temos que sair uma igreja produtiva. Cada servo de Deus tem um para quê. Não pode, não existe. Nós vemos na parábola dos talentos, ninguém recebeu menos de um talento. O problema é que o que recebeu um talento foi exatamente o que enterrou o talento, mas o que recebeu 5, granjeou outros 5, o que recebeu 2, granjeou outros 2, e o que recebeu 1 ficou lá pulindo, passando caol nos 34 quilos de ouro, e ficou lá, chegou na hora de apresentar, apresentou ele só. É a gente que tem o tipo de pecado apontado pela ética cristã. A ética cristã aponta 7 pecados do meio evangélico. Não vou falar deles todos hoje, porque não é o momento. Mas um deles é o negativismo. O que é o negativismo? Não fumo, não bebo, não jogo, não, e não constrói nada. É algo que tem que ser entendido como uma atitude daquele que recebeu um talento. Então, nós precisamos entender, olha, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que eu proclame, para que eu fale, para que eu diga para todos, para que todo mundo veja a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, para que as pessoas notem que existe alguma diferença. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para quê? Para eu dizer, eu sou mais ungido do que você? Não, é para proclamar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, esse é o tempo, você tem pouco tempo para conversar com Deus. Você quer saber? Alguns falam assim, mas eu não sei qual é o meu chamado. Faz o seguinte, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é bom, agradável e perfeito. O apóstolo São Paulo explica em Romanos 12, aliás, em 1 Coríntios 12,
Um dom nos leva a um ministério. E o ministério nos leva a realizações. É assim: dom, ministérios, realizações. Deus não vai dar dom para você ficar aí, como fez o que recebeu um talento, pulindo o ouro do talento com caol, e para chegar no último dia, no dia da parousia, chegar, olha aqui, Senhor, pulidinho meu talento. E é triste, né? Como Jesus conta, ele disse que aquele que recebeu um só talento, ele foi lançado nas trevas exteriores. Daí a minha desconfiança muito grande de que quem só é abençoado não chega lá, não. Precisa ser abençoador. Então, querido, não fique triste comigo. É Deus que está mandando eu falar. Eu vinha de lá para cá conversando com uma irmã, da minha casa para cá, e Deus começou a usar a irmã e falar para mim que daria uma palavra. Eu esperava com toda certeza que fosse uma palavra assim, um pouco mais branda, mas o Senhor falou claramente: fala como eu fizer você falar. Tá bom, querido? Porque Ele te ama. Sede fecundos. Sede fecundos. Lá no jardim do Éden. Mas não é um lugar mais triste, mas aquele lugar bom. Lá você pega numa árvore, coloca uma rede lá, né, no jardim do Éden, e dá uma descansada com aguinha de coco, assim, e vai tocando a vida. Não, vai cuidar do paraíso. Sede fecundos. Eu não estou falando de ativismo, não. Eu conheço um amigo chamado Cristiano Harada, que é de uma origem asiática que o pessoal até trabalha demais. Não estou falando isso, não. Eu estou falando de ser funcional, de ser útil, de ter um para quê, de entender qual é o lugar no corpo de Cristo. E é entender que esse chamado dá para nós a sensação do dever cumprido. Que bom demais. É bom demais ouvir notícias de pessoas: olha, você me ajudou a entrar no caminho certo. Você me ajudou no momento que ninguém queria me ajudar. Agora há pouco liguei para um amigo, ele estava no hospital. Ele está lá no Paraná, mas ele era daqui de São Paulo. E ele falou: você foi a única pessoa de São Paulo para me ligar nesse meu tempo de convalescença aqui. Então, agora há pouco Deus usou a irmã Irene lá de Angola para falar para você: abrace, fale para alguém hoje alguma coisa boa. A tecnologia está tão disponível para nós. Eu tenho um cantinho lá no meu quarto que é a minha sala de reuniões. Eu faço as reuniões agora lá pelo Zoom, pelo Zap, quando é A3. Reuniões estão fazendo lá. E é o mesmo lugar onde eu faço, é o lugar da minha oração, que é o cantinho lá que eu tenho para conversar com Deus. Aquele lugar é um lugar de reuniões. Então, hoje, com a tecnologia, você pode abençoar muitas pessoas. Você pode ajudar muitas pessoas. Sede
fecundos. Amém?